começar com o Bruno Musa. Você, Bruno, uma reunião, essa manifestação aqui, pelo menos na Avenida Paulista, reuniu um número expressivo de pessoas e o mote desse encontro: Acorda Brasil. Enfim, dá para a gente entender como o início de um processo de união da direita, porque naturalmente já se menciona e já se fala sobre o processo eleitoral, né? E as figuras importantes que acabam se destacando estavam lá, nesse carro, ali em cima do palco. Eu acho que sim, vai na linha do que eu venho falando aqui há algum tempo. No meu entender, as principais lideranças parecem ter entendido da importância de, mesmo que tenham divergências ou brigas internas, que façam dentro de casa, a quatro paredes e não da boca para fora, porque a estratégia agora é realmente mudar o rumo do país. Isso não tem a ver com o nome A, B ou C, tem a ver com a retirada de uma mentalidade imposta por um governo do PT que não mais condiz com o que a sociedade demanda em 2026. E eu não estou falando apenas na parte econômica, mas também na parte econômica e na parte institucional, na parte de valores. Não dá mais para o Brasil continuar perdendo lugares em PIB per capita, em geração de renda, relativa a outros países. O mundo mudou e a mentalidade no Brasil continua a mesma, representada por esse executivo. Então eu acho que tem pontos importantes. Eu estava fazendo uns números interessantes aqui, Caniato, que olha só, 9 estados brasileiros representam 70% do eleitorado brasileiro, tá? 9 estados. Isso significa por volta de 110 milhões ali de eleitores num universo nacional de mais ou menos 156 milhões. Quais são esses estados? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Santa Catarina e Goiás. Se em São Paulo cresce 5%, frente ao que foi nas eleições passadas, ou seja, que se o Lula cai e a oposição aqui cresce 5%, representa basicamente 1% no eleitorado nacional. Alguns desses estados já são consolidados, como, por exemplo, o próprio Minas, que já vem crescendo, Rio de Janeiro também, Santa Catarina, Goiás, mas Bahia e Ceará está o grande jogo, onde a esquerda tem um número muito maior. Quando nós entendemos e vemos os números, ela também vem crescendo a rejeição da esquerda nesses dois cenários. Então, me parece que, tendo essa estratégia de entender a mudança e a matemática que está por trás, jogando favorável, fica claro que uma estratégia muito bem alinhada, como parece que foi feita ontem, dá com tranquilidade, entre aspas, para mudar o projeto do Brasil, ou seja, retirada do PT e impor alguém com uma mentalidade para 2026, uma responsabilidade fiscal, uma flexibilização do mercado de trabalho, uma mudança nas regras como um todo das despesas do governo. Enfim, me parece que a matemática está jogando a favor. Agora a questão é que essas lideranças continuem entendendo e demonstrando isso. E aí sim, o jogo pode ser bastante favorável. Só para a gente fechar essas discussões, queria que você discorresse sobre aquela percepção que parte do mercado tem em relação aos vários nomes que têm se apresentado como os representantes da direita ou aqueles que entendem que poderiam ser os mais adequados para transformar o Brasil em um país que apostasse em medidas liberais, enfim, algo que é muito defendido por vários integrantes do mercado. Quais dessas figuras atendem em parte ou têm um bom relacionamento com o mercado, né? Os nomes que têm sido ventilados, que poderiam ser nomes importantes dentro da pasta econômica do Flávio Bolsonaro, são nomes realmente de peso. Por exemplo, o Mansueto Almeida, não sei, pelo menos está sendo ventilado pela mídia, não sei se de fato ele chegaria a aceitar, depois que os nomes saíram, eu não tive a oportunidade de falar com ele ainda, mas de qualquer maneira, são nomes importantes. Saxida foi falado, enfim, são nomes de pessoas que têm um viés onde buscaria uma responsabilidade fiscal, e no meu entender, aí está o grande centro da questão e o eixo da questão. Veja, todas as melhorias, por exemplo, que a Argentina vem passando, tem um pilar central que ele é inegociável nas palavras do Milei, que é a geração de superávit. Porque tudo isso, ele faz com que todas as ramificações dentro de uma mudança econômica passem justamente por isso. Você passar a mensagem que passará a gastar menos do que você ganha para você ter condição de derrubar a sua dívida e, com isso, passar aquela mensagem de que você é solvente no curto, no médio e no longo prazo, mostrando que as expectativas podem melhorar. Com isso,
você vê juros futuro caindo, moeda valorizando, um ambiente de negócio mais flexível, trazendo mais negócios, ele é relativamente simples de ser ajustado, como eu venho falando. Então, mesmo depois da mudança drástica, digamos assim, rápida, de Tarcísio ter batido o pé e permanecido como suposto candidato à reeleição aqui em São Paulo, ao governo do estado, e que Flávio seria, de fato, esse nome, começou a crescer dentro das pesquisas, o mercado tem começado a interpretar isso muito bem. Então veja que as mensagens que passam, elas são: teremos nomes importantes para buscarmos uma responsabilidade fiscal? Sim, porque os agentes econômicos entendem que esse é a parte única e inegociável que deve ser colocada num Brasil onde a dívida não para de crescer e as consequências, quando isso chega, elas são brutais. Já estamos percebendo isso no dia a dia, ou seja, a perda do poder de compra de grande parte da população. Então, no meu entender, é mais a mensagem que passará dos nomes e como ele coloca essa mensagem de maneira até, digamos, mais calma, para que as pessoas, dentro desses agentes econômicos, percebam, ok, o Flávio, com uma mensagem mais amena, tem condição de atrair esse centro e o centro consegue dar voto ao Flávio e retirar o Lula. O grande ponto hoje é como tirar o PT do Brasil.